Eu sou Topázio e hoje estou aqui para conversar com uma pessoa muito especial. É com muito prazer e muita satisfação que hoje com vocês nós temos aqui o senador, ex-ministro das Telecomunicações, Hélio Costa. Ministro, como vai? Muito obrigado, Topázio, primeiro pelo prazer de estar aqui com você participando da estreia do seu programa, Que que bom. eu tenho certeza que vai marcar uma época para as nossas atividades, especialmente na sua região. Que bom, ministro. Olha, eu fico muito satisfeito de poder contar com o senhor, eu sei da sua agenda, o senhor está na sua casa aí em Minas Gerais, abrindo esse espaço para conversar comigo. E eu começo lhe perguntando, ministro, o senhor que viveu e morou e viajou pelo mundo inteiro em diferentes épocas e diferentes momentos, o senhor já viu alguma coisa parecida como essa que nós estamos vivendo hoje, essa crise que nós estamos aí envolvidos há mais de 4 meses? Não vi, não, Topázio, honestamente não. Passei por todos, quase todos os continentes, exceto a Antártida, evidentemente, mas não vi, não. E a única coisa que eu vejo semelhante, e pode ser parecido com a crise que nós estamos vivendo, é a guerra. Eu fui a 3 delas. É que você pode comparar com o que está acontecendo hoje, lamentavelmente. Eu acho que as pessoas não se estão dando conta de que nós estamos numa guerra. Aham. E para vencer esta guerra, a gente tem que tomar algumas precauções, tem que seguir a ciência, tem que ver rigorosamente o que está sendo feito e dando certo, porque é um vírus desconhecido, que até agora nós não sabemos quando vamos ter uma vacina, se é que vamos ter um medicamento capaz de, pelo menos, combater com eficiência essa doença. E eu queria, inclusive, citar um exemplo, Topázio, porque eu estive nos últimos 3 anos, pelo menos uma vez por ano, na China ou em Hong Kong. Especialmente em Hong Kong. A gente chega por Hong Kong para depois entrar na China. Curiosamente, se você entrar hoje na internet e você clicar no Google, como é que está a situação de Hong Kong com relação à Covid-19? Bom, eles tiveram até agora, nesse tempo todo, 7 mortes. 7 mortes. Olha, tem 7 mortes, tem 1.000 casos. 1.000 casos. Agora, se você chegar em Hong Kong agora, ou em qualquer outra época, mesmo não sendo em tempos de Covid, você vai ver que 99% das pessoas usam máscara, especialmente quando estão no metrô, quando estão nos ônibus, se estão numa rua movimentada, se estão participando de qualquer evento onde você tem mais de 30, 40 pessoas, todos usam a máscara. Essa é a diferença. É uma diferença simples, é uma diferença viável para todo mundo. Então, pela sua pergunta, nunca vi nada semelhante, porque a Segunda Guerra, eu me lembro, tinha 6, 7 anos de idade, quer dizer, eu sou estudante, leitor das coisas da Segunda Guerra, mas eu não participei do drama. Mas sei que foi uma coisa que pode, sim, ser comparada ao que nós estamos vivendo hoje. Agora, uma coisa que nós estamos vivendo nesse momento é uma valorização e, graças a Deus, fruto do que o senhor plantou na época que foi ministro das Comunicações, a necessidade que todos nós estamos tendo de um veículo de comunicação como a internet no Brasil, que possibilitou que nós passássemos por isso que estamos passando, aí com uma facilidade, não vou dizer grande, mas pelo menos com a possibilidade de continuar trabalhando, de continuar falando com as pessoas que a gente gosta, continuar nos comunicando. Então, quando o senhor pensa nisso, o que a gente poderia fazer para ter mais pessoas acessando a rede mundial de computadores, com mais acesso, com mais velocidade? O que dá para melhorar para que as pessoas possam efetivamente entrar nessa nova economia, vamos chamar online? Olha, você vê que em 2011, Topázio, as Nações Unidas entenderam que era fundamental, mas tão importante o acesso à internet, que este acesso deveria ser considerado um direito fundamental entre os direitos fundamentais da pessoa humana. Isso em 2011. Depois, em 2014, nós criamos o Marco Civil da Internet, que se propunha a mostrar que a internet teria que ter, sobretudo, neutralidade da rede,
muito embora baseada à época nos Estados Unidos. Ela tinha que ter a privacidade do cidadão e, sobretudo, ser fiscalizada e não ser as pessoas fiscalizadas. Bom, isso aí é a base de um sistema de comunicação mundial que tem um valor extraordinário, notadamente nas crises. Diga-se de passagem, ela foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos para atender as Forças Armadas Americanas. Depois é que ela se transforma num instrumento civil, mas ela vem como uma arma, como um dispositivo das Forças Armadas. E, lamentavelmente, no Brasil, nós cometemos uma série de equívocos no passado que estão hoje pesando neste processo de como é que nós vamos fazer a universalização da internet no Brasil. Veja só, a lei que estabelece as regras da telecomunicação no Brasil, ela é de 1997. Nessa lei de 1997, você sequer encontra no texto a palavra internet, porque para nós ela não existia ainda. Uhum. Não tem. A palavra internet não consta da Lei Geral de Telecomunicações no país. E o que aconteceu? Eles estabeleceram um fundo, que se chama FUST, que hoje deve ter em caixa aproximadamente uns 20 a 25 bilhões de reais. E um outro fundo, que é o FISTEL, que também deve ter em torno de 20 bilhões, ou seja, mais de 40 bilhões de reais em caixa de fundos de telecomunicação, que se propunham a fazer o quê? Primeiro, o FUST era para fazer a universalização da telefonia fixa. E ele está lá até hoje. Você não tem mais praticamente utilidade para a telefonia fixa. O telefone, nós podemos, nesse momento, dizer com segurança absoluta que 80% das pessoas hoje usam a telefonia celular. Se usa o telefone fixo, usa muito pouco, ele é praticamente usado para dados, etc. E, infelizmente, a lei diz que esses 20 e tantos bilhões, esses 40 bilhões dos dois fundos, só podem ser usados na telefonia fixa. E como é que nós vamos fazer? Tem que mudar a lei. E eu, como ministro, na época, tentei desesperadamente mudar a Lei Geral de Telecomunicações para que você pudesse usar esses recursos que estão lá. E eu não consegui, compadre. Não consegui mudar uma linha na Lei Geral de Telecomunicações. Então, qual é a ação que deveria ser feita agora, imediatamente, especialmente quando o governo volta com o Ministério das Comunicações, porque, infelizmente, o Ministério das Comunicações nunca foi tido como importante, exceto, modéstia à parte e honestamente, durante o nosso tempo, porque nós fizemos projetos importantes dentro do Ministério. Mas, do tempo que ele tem de criação, ele já foi extinto 2 vezes, já foi novamente reintegrado 2 vezes. Agora, nós temos um jovem ministro das Comunicações que conhece o setor, sabe das coisas e que poderia, evidentemente, fazer uma verdadeira revolução no setor se ele dissesse, olha, vamos refazer o texto da Lei Geral de Telecom de 97, vamos pegar o dinheiro do FUST e fazer a universalização, não da telefonia fixa que está acabando, vamos fazer a universalização da banda larga, da internet. Aí você vai pôr a internet no Brasil inteiro, sem problema nenhum, e nós vamos ter acesso de todo mundo, que é uma absoluta necessidade, e nós estamos vendo nessa crise como é que a internet é importante. Você, se quiser hoje realmente aplicar, vamos dizer assim, a necessidade de você criar um home office para todos os seus trabalhadores, e são poucos os setores que têm conseguido fazer isso, diga-se de passagem, os setores de teleserviços, telecentro, ou call centers, têm conseguido fazer isso. Por quê? Porque ele leva a internet para a casa do trabalhador, porque senão ele não consegue incluir o trabalhador no processo do home office. Sim. Tal é a dificuldade que nós ainda temos no Brasil inteiro para a integração da população, especialmente de baixa renda, neste sistema mundial de comunicação, que é essa maravilha extraordinária que é a internet. Porque, como o senhor falou, né, se a gente conseguisse universalizar e todas as pessoas, independente de situação econômica, tivessem acesso à internet, ou uma facilidade maior de acesso à internet, o problema já começaria pela educação, né?
Nós Claro. poderíamos mudar a vida das pessoas por uma educação inclusiva, uma educação possível de ser feita através da internet, e pensa no benefício da mobilidade urbana também, se a gente for levar ao extremo, né? A partir do momento que as pessoas podem trabalhar mais da sua casa e precisam se deslocar menos, você está resolvendo aí, ou ajudando a resolver, muitos problemas, né? O senhor citou o setor de teleserviço, que eu conheço bastante. Hoje, uma pessoa que trabalha em São Paulo e foi deslocada para trabalhar em casa, atendendo clientes, fazendo qualquer atividade por telefone, ela economiza por dia 3 horas da vida dela não estando no transporte coletivo. Ela evita 1h30 para vir, 1h30 para voltar, e essas 3 horas é tempo para a educação, para melhorar o convívio com a sua família, para o seu descanso, para o seu trabalho adicional, que ela pode trabalhar mais porque ela está em casa. Então, e aí, ministro, vem toda essa discussão que se faz hoje do novo trabalho online, né? Como que vai se dar esse novo trabalho online? Um dos pontos que o senhor falou é essa questão de as pessoas terem acesso à internet, né? Que é as telecomunicações de uma maneira geral, mas preponderantemente a internet, porque através dela a gente faz vídeo, a gente faz áudio, a gente faz todas essas questões, né? O senhor se habituou bem ao trabalho online, né, ministro? Até porque, de uma forma ou de outra, essa sempre foi a sua vida, né? É verdade. Para mim foi mais fácil, evidentemente. Eu já tinha uma facilidade muito grande de fazer esses contatos por videoconferência, até porque tenho muita ligação ainda com os Estados Unidos, inclusive em funções que tem, e a gente usa muito a videoconferência. E a gente tem agora que se dar conta de que o sistema de videoconferências, essa participação online, o trabalho em casa, isso veio para ficar. Vai ser muito difícil daqui para frente nós não termos a possibilidade de contarmos com essas facilidades, porque nós estamos mostrando, estamos provando que, muito embora nesse momento de crise a gente tenha feito essa mudança para casa para resolver um problema, nós acabamos descobrindo que tem muitas vantagens, tem coisas extraordinárias que estão sendo descobertas e vistas. A confiabilidade no trabalho à distância ela se estabeleceu e as pessoas se reencontraram. Como é que se fez, então, para resolver o problema da socialidade? Como é que eu me socializo? Porque Sim. Também não dá para ficar em Isolado. casa totalmente distante de todo mundo. Lá, naquela época, e inclusive agora recentemente, eu vi que estão fazendo a mesma coisa, uma vez por semana o funcionário vai ao escritório. Então, ele vai lá, ele conversa, ele almoça com seus colegas, ele bate papo, etc. Mas não vai para trabalhar, não, ele vai para socializar. Ele vai socializar. Algumas empresas estabeleceram que um dia por semana ele vai para trabalhar, sim. Mas essa socialização ela é muito importante e ela ocorre desta maneira. Eu vejo que no Brasil a gente vai ter que ver isso com muito cuidado, porque a socialização no Brasil ela se dá muito pelo emprego. É no emprego que as pessoas têm a melhor interação, porque tem os seus colegas de trabalho, com eles você sai para almoçar, para ir no fim de semana, alguma coisa. As pessoas se entendem muito bem com os colegas de trabalho. Mas este caminho, ele não tem retorno. Ele só vai melhorar, porque a partir daqui a gente vai se dar conta, quando tiver que contratar um serviço de internet, você já vai pensar 2 vezes qual é o tipo de internet que você vai botar na sua casa, porque, eventualmente, ele pode ser muito útil. Aquilo que nós fizemos agora por necessidade vai virar uma opção, né? Ou seja, nós temos que ter a opção de trabalhar de casa também. Agora, isso que o senhor falou é muito importante, quer dizer, nós não podemos perder a cultura organizacional. Então, essa vinda para a empresa uma vez por semana também é para você continuar absorvendo a sua cultura organizacional, absorver a cultura da empresa, porque senão daqui a pouco você tem uma massa de trabalhadores desconexos, né? Sem aquele cimento da cultura daquela organização para as quais eles trabalham. Agora, ministro, aquele seu projeto de telefonia social da sua época, que era a assinatura reduzida para pessoas de baixa renda, daria para adaptar para essas questões de internet de hoje em dia, né? Na verdade, doutor Paz, o telefone social ele foi criado e até existiu depois que eu saí do Ministério, eles conseguiram implantar um sistema de telefone social, porque, primeiro, era muito cara a assinatura
do telefone fixo. Ela custava R$ 45. Aham. Então, a gente queria que todo mundo pudesse ter, no mínimo, um telefone fixo em casa. E como havia disponibilidade de 40 milhões de linhas que não estavam sendo usadas, porque as pessoas já estavam naquele Sim. processo de migrar para o celular, então foram sobrando linhas dos telefones fixos. Então, a ideia era o telefone social a R$ 12, para que todo mundo pudesse ter. E ele vinha com um dispositivo interessante. Você conseguia, com aquela linha do telefone social, você fazer uma internet de escada. Ou seja, ele era um telefone, mas era também um acesso à internet. Lento, porém, você tinha um acesso à internet. Entendeu? Essa era a missão do telefone social. Agora, ministro, o senhor fez uma carreira política brilhante, mas o senhor nunca deixou de ser um comunicador, nunca deixou de ser um homem da comunicação. Como é que o senhor está vendo os desafios de todos esses profissionais, esses novos profissionais de comunicação, nesses tempos que nós estamos vivendo, dessa conexão tão rápida, dessa forma diferente de trabalhar? E isso também levou a muita perda de emprego nessa área, né? Os profissionais de comunicação, as coisas foram se aglutinando, foram se juntando, e muita gente acabou perdendo emprego. O que o senhor diria para essas pessoas que perderam o emprego e que são profissionais de comunicação? De que maneira eles têm que se readequar? Em primeiro lugar, eu acho que o profissional de comunicação ele tem que estar sempre se reinventando, né? Ele tem que estar sempre vendo o que acontece ao seu redor, quais as ferramentas que ele dispõe agora. Então, hoje as coisas são diferentes. A gente tem ferramentas extraordinárias. Qualquer jornalista que se sinta prejudicado num momento ou outro, ele tem hoje alguns espaços que são formidáveis. Ou seja, né, ministro, a coisa do conteúdo ainda continua sendo muito importante, né? O bom conteúdo, ele continua tendo mercado, o direcionamento do bom conteúdo ao público adequado continua tendo valor no mercado, porque é isso que às vezes a gente vê, uma proliferação enorme de conteúdos, sem estar bem endereçado, sem estar bem construído. Então tem oportunidades por aí, né, ministro? E diga-se de passagem, é o futuro, especialmente das empresas, das redes de televisão, elas vão ter que, em um futuro muito próximo, eu estou falando de 2 a 3 anos, que partir para a produção de conteúdo. Ou seja, já não vai ser tão importante eu ter uma rede de televisão, porque isso eu faço no streaming. Não tem problema nenhum. Sim. Mas eu tenho que produzir um bom material, um bom conteúdo. Agora, ministro, deixa eu puxar de novo a sua veia política. O senhor enxerga que a participação e o papel da política nesse enfrentamento da crise realmente é fundamental? Tem saída que não for a saída pela política? O papel que o senhor vê da política nesse nosso novo normal, dessa nossa saída dessa crise econômica que nós nos enfiamos aí e que nós precisamos sair de algum jeito, né? O que eu lamento é que, infelizmente, nesses últimos anos, a política no Brasil foi demonizada. Ela foi levada a uma situação, muito por força, evidentemente, de alguns participantes da política que não souberam, na verdade, qual era a missão correta, séria e honesta de um mandato. Isso aí certamente contribuiu muito, mas também os exageros ocorreram dos dois lados. Se ocorreu o exagero do sujeito que não obedeceu às leis, de um lado, passando por cima das leis para cometer o ilícito, teve outros que também passaram por cima da lei para poder mostrar que estavam presentes e que queriam uma solução. A solução tinha que vir e veio, e eu acho que nós tínhamos que entender isso tudo como aconteceu até agora e começar a imaginar que nós temos um futuro pela frente importante e que as pessoas têm que novamente sentir que elas podem participar e devem participar do processo político. Quem é que pode e deve participar, principalmente, do processo político? Olha, quem está preparado, qualificado, quem tem condições, sobretudo morais e absolutamente necessárias nesse sentido, e que seja criativo, capaz, que tenha sensibilidade para ver os problemas sociais que nós vivemos. Então, eu fico muito feliz de ver que amigos meus estão se despertando para esse processo. Eu, por exemplo, ainda tenho a esperança de poder convencer alguns deles. Quem sabe você um dia, Topaz? Quem sabe, olha, se o senhor me ajudar, quem sabe, né?
Se o senhor me ajudar com todo esse seu carisma, ministro, olha, eu tive muito prazer de conversar com o senhor esse nosso bate-papo, e o senhor é um exemplo para mim em todas essas coisas, e eu fiquei muito feliz e lhe agradeço muito por ter batido esse papo com a gente hoje. Ô, Topázio, eu que tenho que agradecer a oportunidade que você me deu. Muito obrigado pela participação no seu programa. Eu que agradeço muito, muito o senhor ter participado comigo aqui. Um abraço, ministro, e tenha um bom final de semana. Muito obrigado a todos. Tá bom. Essa foi a conversa com meu amigo, o ministro Hélio Costa. É um político excepcional, um administrador, um executivo excepcional, uma pessoa que se provou ao longo dos anos que é bom brasileiro, aquele que está disponível para todas as missões, e com ele, missão dada é missão cumprida, e ele vem provando isso ao longo de todos os tempos. Se você gostou do nosso programa, nós vamos fazer outros com grandes amigos, falando sobre outros assuntos. Acompanhe a gente por aqui. Um abraço.